O 8 de janeiro foi uma manifestação que se tornou uma balbúrdia, uma bagunça, mas que essas pessoas foram condenadas a 17 anos de prisão. Quantas vezes a esquerda se manifestou e nunca aconteceram prisões no mesmo sentido? Então, dá um cheiro a essas decisões e a decisões políticas. Para isso, existe um projeto de lei chamado Lei da Anistia, que busca, tanto tirar essa condenação sobre os presos do 8 de janeiro, que são, na minha visão, baderneiros, quanto ao Bolsonaro também, que está sendo acusado de ser um cara do golpe de Estado. E o Lira soltou uma manifestação bombástica sobre essa decisão da lei da anistia. E nós vamos falar sobre isso. Outra questão que nós precisamos falar, e eu só vou falar depois que você se inscrever aí no canal, é óbvio, é sobre a Interpol. O Brasil está internacionalizado no que é ruim. Um sujeito preso pela Interpol, agora, nem é brasileiro, viu a única situação, a única forma de resolver o seu problema através de quem? O STF, aquele que gosta de colocar gente de camisa verde e amarela de trás das grades, agora quer se livrar das condenações que teve pela Interpol, pela prisão que teve na Interpol, dos crimes de corrupção do qual ele é acusado. A gente vai falar sobre isso. E é por isso que eu peço para você compartilhar esse tipo de vídeo, porque na grande mídia você não vai ver esse tipo de informação, não tenho dúvidas disso. Outra questão que eu quero falar com vocês, CPF cancelado. Meu irmão, mas não é o CPF, cartão não, é bandido mesmo. Um caso chocou o Paraná, e inclusive um deputado, Jorge Goetten, de Santa Catarina, já se manifestou sobre esse caso. Uso de tecnologia avançada, drones, para matar pessoas. Será que deve ser aplicado? A gente vai entender, foram 4 mortes, e a gente vai entender o que está acontecendo. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político e mestre em comércio internacional. Aqui no nosso canal você vai encontrar um cara, do seu jeitão simples, gosta de discutir a política como ela é. Do jeito que tem aqui no nosso canal, você não vai achar em outro, não. A gente fala a verdade, a gente é independente, e se você não quer ficar, mais correndo atrás de informações para saber se é fake news, não é fake news, correndo o risco, de fazer uma divulgação ali e depois ter na sua cola alguém aí do governo querendo te prender. Então aqui você sabe que a informação é sempre coerente. Fechou? Tá bom? E vamos lá, vamos começar agora com os comentários de vocês. O Américo Penteado escreveu o seguinte aqui. Obrigado pela participação, Américo. Pessoal, deixa os seus comentários aí, inclusive sobre o que o Américo falou, e o seu próximo comentário, o seu comentário pode ser o próximo a estar aqui no nosso canal. Doutor Sandro, Bolsonaro está apoiando o Alcolumbre. Deve ter alguma coisa tramada para a anistia dos presos do dia 8 e dele também. Pois bem, será que o Américo Penteado está falando a verdade? Será que realmente o intuito do Américo Penteado, a intuição do Américo Penteado, está certa? Tá certa sim, tá? De certa forma, há uma busca hoje pela anistia dos presos do 8 de janeiro, sim pelo Bolsonaro, quanto pelas pessoas que foram presas. Isso tornaria o Bolsonaro imediatamente elegível novamente, já deixaria o Bolsonaro apto a participar das eleições? Não necessariamente. Porque vamos lembrar que foram mais condenações. Agora está em curso, segundo a Procuradoria-Geral da República, um processo contra o Bolsonaro por causa do tentativa de golpe, por causa da minuta, aquela minuta lá. Entenderam? Então, se anistiar no intuito ali de tentativa de golpe, se falar, não, realmente, todos que participaram, isso não foi tentativa de golpe, nós discordamos e a lei da anistia acontece. Ou seja, na verdade, vamos falar, perdão. Foi tentativa de golpe, vocês foram perdoados, porque a anistia é um perdão. Vai alcançar o Bolsonaro. E aí então o Bolsonaro vai concorrer? Não. Por quê? Porque o Bolsonaro se tornou inelegível por outras questões, questões absurdas. Sem condenação criminal, ele se tornou inelegível porque ele fez aquela manifestação no 7 de setembro.
e também porque ele teve uma reunião com embaixadores. E aí não é questão de tentativa de golpe. Ele questionou as caixinhas brancas. Então, para que alcance o Bolsonaro, tem que ser muito mais ampla, tá? Muito mais ampla, alcançando o Bolsonaro. Mas aqui entra o detalhe. E o Lira? Lira tá aí, muito bem, obrigado, né? Projeto que livra presos pelo 8 de janeiro não deve ficar para o sucessor de Lira, porque é moeda de troca para voto para a presidência da Câmara dos Deputados. Entenderam? O projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro pode ser levado ainda este ano ao plenário da Câmara dos Deputados. Aliados do presidente da Casa, Arthur Lira, consideram que se trata de um problema da gestão do deputado alagoano e que, portanto, ele resolveria antes da eleição da mesa. Conforme interlocutores, a ideia é que a proposta não seja repassada para o novo presidente da Câmara a ser eleito em fevereiro de 2025. Por quê? O Lira está capitaneando, né, votos para o próximo presidente da Casa. Então, a hora de articular isso é com o Lira. Fala, Lira, quem você quer que os candidatos ou que os deputados do PL vote? Quer que vota no Hugo Mota? Quer que vota em quem? No Elmar Nascimento? Me fala, em troca você aprova a lei da anistia. Pronto, vencemos uma etapa, chamada Câmara dos Deputados. O Lira põe em votação, vota, aprova, ganha os votos e tá tudo perfeito. Só que aí vai para o Senado. E aí é a pergunta aqui que foi feita pelo nosso amigo Américo Penteado. E o Alcolumbre? Então, a mesma coisa, tá? O que o Bolsonaro postou é que ele vai apoiar o Alcolumbre, o que para mim sempre é uma péssima ideia, mas em troca de que tenha comissões, tenha partidos ali, negociados ali, né, dentro da mesa diretora, da comissão, e que há a possibilidade também de falar, Alcolumbre, eu só te apoio se o Lira apoiou lá na Câmara. Passou. Agora, eu preciso que você, assim que o Pacheco sair, assim que o Pacheco cair fora daqui, você aceitar aprovar esse projeto de anistia. E aí, um projeto de anistia que pode ganhar até amplitude, tá? E esse projeto tem que ir para o Lula depois também. Não esqueçam disso. Então, assim, é um jogo, é um xadrez muito complicado essa história aí, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui de uma verdadeira traição ou sabotagem, né? Que está acontecendo? Pois é, meu irmão, no meu Goiás. Dá uma olhada nisso aqui. Para quem não conhece, eu estou recomendando demais esse jornal, chama Edital Central. Entra no Instagram, tá? Tem o perfil dele no Instagram, Edital Central. Cara, matéria de qualidade, estou recomendando para quem não segue no Instagram ainda. Líderes evangélicos estão trocando de lado, abandonam Bolsonaro em Goiânia. Pois é, meu irmão, o que está acontecendo? O segundo turno em Goiânia se transformou em uma verdadeira batalha política entre os candidatos apoiados pelo governador Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ambos travando uma guerra acirrada pelo controle da prefeitura. No centro dessa disputa está o voto evangélico, que tradicionalmente tem sido uma força de apoio ao bolsonarismo, mas que surpreendentemente começa a se fragmentar na capital goiana. Alguns dos principais líderes evangélicos da cidade, que antes apoiavam Bolsonaro, optam por se distanciar de Fred Rodrigues, candidato do PL e apoiado pelo ex-presidente. Em um movimento inesperado, eles declaram apoio a Mabel, candidato do mesmo partido do governador Caiado, União Brasil. Esse rompimento dentro do campo evangélico sinaliza uma nova dinâmica no jogo político local. E é exatamente isto que está acontecendo, inclusive por questões políticas. Um dos pastores mencionados aqui na matéria, ele é irmão de um senador e é um grande líder político, se eu não me engano, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não sei ao certo, tá? Mas o que eu começo a perceber? Um monte de líder evangélico está quebrando, está rachando com o Bolsonaro. Será que tem alguma coisa a ver com Malafaia, doutor Sandro? Tenho certeza disso. Não tenho dúvidas. A fala do Malafaia de que o Bolsonaro é um covarde, um péssimo líder, foi uma espécie de sinalização de que, nós precisamos articular aqui para a gente ter uma nova liderança que dê mais concessões para nós evangélicos, né? Que dê mais concessões. Então, não à toa, houve uma sabotagem contra o Ramagem
lá no Rio de Janeiro, e aí eu ponho o Ottoni de Paula, eu ponho o Silas Malafaia, eu ponho o pastor Cláudio Duarte, essa turma todinha correu para o lado do Lula. O Eduardo Paes era Lula. Lula, Eduardo Paes, prazer. Então essa turma de evangélicos, todo mundo, não. Bolsonarismo não, eu quero algo que me dê mais. E aí correram para o lado do Eduardo Paes, que era o candidato queridinho dos evangélicos. A gente está vendo o mesmo formato agora em Goiânia. Porque eu torço para o Fred Rodrigues, e muito em Goiânia. O outro candidato é o que está sendo apoiado, de certa forma, pela esquerda. A esquerda, não, pode votar no outro candidato. Fred Rodrigues, de forma alguma. E agora, né, esse núcleo evangélico segue a mesma linha do pensamento no Rio de Janeiro. Esse mesmo núcleo evangélico, né, os pastores, os grandes, partiram para o lado do Ricardo Nunes, sendo que tinha Pablo Marçal. Esses mesmos líderes evangélicos estão do lado do Pimentel contra a Cristina Grêmio, em Curitiba. Então a gente começa a ver que esses pastores de ovelhas, muitas das vezes, e eu sei que você vai ficar chateado com o que eu estou falando, pode ser mais um lobo em pele de cordeiro. Então, na realidade, né, a gente fica preocupado, por quê? Porque o discurso da esquerda é assustador. Né? Mas o Eduardo Paes é ótimo para os evangélicos, tinha até deputado evangélico de direita, senador evangélico de direita, que foi no show da Madonna, que foi com perdão da palavra, uma potaria das brabas, né? Pesado, coisa pesada. Então, cá entre nós, né? Vamos ser sinceros, que não tem nada a ver com os evangélicos, tem a ver com poder político, tá? Não tem nada a ver com o cristianismo, tem a ver com política, e aí é tenso. Vamos lá, matéria do Jornal Razão para você, pessoal. 4 bandidos são mortos após a polícia usar drone com câmera térmica. O deputado quer a tecnologia para Santa Catarina. Não, eu vou até ampliar a imagem para você ver lá bonitinho. As figuras fugindo da polícia, e aí vem um drone, né? O drone tá vendo até o sinalzinho da luz dele, até se ele soltar um pum ali, aparece. De repente o drone olha para eles e fala, prepara para foto. Pou. CPF cancelado. É assim que funciona. E é assim que tem que ser. É o uso da inteligência a favor, usando a tecnologia, contra bandido. Bandido que mata, bandido que rouba a mão armada, bandido que saqueia. Tem que enfrentar as duras penas da lei e se atirar, se revidar, se enfrentar a polícia, né? Não deveria ter direito nem ao caixão. O poder público não deveria pagar nem um caixão para essas figuras. Sinceramente. O cara é criminoso. É flagrante isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. 4 bandidos foram fortemente armados. Eles estão armados, eles querem o quê? Fazer carinhos, chamar para um chá? Não, né? 4 bandidos fortemente armados foram mortos após perseguição em área de mata fechada no Paraná, graças aos usos de drones com tecnologia térmica de alta qualidade. Após o ataque do último final de semana, na Grande Florianópolis, o deputado federal Jorge Goetten, de Santa Catarina, quer ampliar o uso das forças de segurança catarinenses. Goetten elogiou a compra de 72 viaturas blindadas para Santa Catarina por parte do governo Jorginho e garantiu que buscará viabilizar a ampliação do uso dos drones e outras tecnologias para a segurança pública do Estado. E aí, pessoal, vocês concordam em investir pesado na segurança pública? E aí a gente entra em alguns pontos aqui, né, de contradição. Nós temos alguns governadores que estão investindo nisso. Sem sombra de dúvidas, do quesito segurança pública, eu acabei de criticar o cara, agora eu vou elogiar, é o Caiado. Tá? Segurança pública, sem sombra de dúvidas, o Estado de Goiás hoje se sente seguro porque a Polícia Militar do Estado de Goiás, que faz um trabalho perfeito, está demonstrando, né, com toda certeza, uma qualidade impecável e apoio, suporte do governo. Nós temos o Tarcísio de Freitas, também acabou de sair uma notícia, é a polícia que mais mata. E quando eles falam isso, quer dizer que a polícia está trabalhando. Né? E aí eu lembro até do Marco, o Superman, Marco Antônio Superman, ele falou o seguinte, olha, o Tarcísio está fazendo até uma gestão razoável, mas grande parte da gestão do Tarcísio se dá pelo DERIT. Então o DERIT é um nome que realmente chama atenção na defesa da segurança pública. O Paraná, com o Ratinho Júnior, vem fazendo um bom trabalho na segurança pública. E o Jorginho Melo de Santa Catarina também. Eu acredito que o povo de Santa Catarina
não tem muitas queixas sobre isso, né? Vamos lá, pessoal. Outra matéria do edital central. Então, sempre citando a fonte para vocês, matéria do edital central. Estadão chama auxílio gás do governo Lula de convite à fraude. E aí, gente, o que não é convite à fraude nesse governo, né? Pelo amor de Deus, né? Nos últimos meses, a gestão de programas do auxílio gás, agora rebatizado como Gás para Todos, tem levantado questionamento sobre as manobras fiscais pedaladas, né? Sobre as manobras fiscais empregadas pelo governo federal. Os recursos do programa provêm do Fundo Social do Pré-Sal, uma fonte importante de receita para o orçamento. No entanto, ao destinar esses valores para o auxílio gás, o governo estaria, na prática, renunciando a essas receitas. Simples assim. O que traz impactos diretos, né? Direto nas contas públicas. O governo Lula, ele está em cima de uma corda bamba. O que não falta, né? O que não falta no governo Lula é pedalada fiscal. Acabaram de entrar agora com ação no programa Pé de Meia, com mais um pedido de impeachment por pedalada fiscal do governo Lula. Então, é inegável, é inquestionável que o governo Lula vem apresentando aí, né, condutas que colocam ele sempre na mira da oposição. Sabe, então, assim, é uma série de situações. E o próprio Estadão falou, tem cara, tem jeito, tem cheiro de falcatrua. Pois é o cheiro do governo exalando no ar. Vamos falar desse caso aqui polêmico que nós, da direita, temos obrigação, né, de comentar sobre isso. Matéria do edital central também. A Cíntia Chagas e o deputado Lucas Bove estão num embate aqui, né, emocional, e se tornou um embate político. Então, o nosso canal não é de fofoca não, hein? Alto lá, cuidado, tá? Se tornou um embate político. Por quê? Ela pediu a prisão agora do deputado federal Lucas Bove. E, sabe, eu espero que a verdade apareça aqui, porque é injusto uma mulher realmente ser vítima de um homem e ficar por isso mesmo. Assim como é muito injusto o homem ser vítima de uma mulher desequilibrada também, sendo que ele é inocente. Então, é um caso que tem que se cuidar com muito cuidado. Essa última informação diz que ela já foi condenada por danos morais, já foi condenada porque ela, sabe, criou uma situação contra um ex, né? E isso aí, com toda certeza, o deputado Lucas Bove vai utilizar, né, isso a seu favor. A influenciadora e professora de português Cíntia Chagas, ex-esposa do deputado estadual Lucas Bove, que é do PL, acusa o parlamentar de agressão e chegou a pedir sua prisão preventiva. No entanto, essa não é a primeira vez que a vida pessoal de Cíntia está envolvida em controvérsias judiciais. Ela já foi condenada a pagar uma indenização por danos morais a outro ex-companheiro, o psicólogo e empresário Luiz Fernando Garcia. O processo de danos morais teve início após o término do relacionamento entre Cíntia e Luiz Fernando em fevereiro de 2021. Olha só. Na época, Cíntia também registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica, mas o caso foi arquivado, pois ela não deu prosseguimento à representação criminal contra o ex-marido. Em paralelo, Luiz Fernando acionou a justiça, alegando que Cíntia o difamava nas redes sociais, embora sem mencioná-lo diretamente. Segundo os documentos apresentados no processo, Luiz Fernando Garcia forneceu à Justiça prints de publicações nas redes sociais de Cíntia, nas quais ela acusava de aplicar um golpe de usurpar sua propriedade intelectual. Nas postagens, ela se referiu a ex-companheiro como estelionatário, bandido e ladrão, afirmando que ele havia se apropriado de um vídeo criado e roteirizado por ela para promover a sua própria carreira. Em sua defesa, Cíntia argumentou que nunca citou o nome de Luiz Fernando nas postagens e negou ter cometido qualquer dano moral. Mesmo assim, em terceira instância, a justiça determinou que ela deveria pagar uma indenização de 10 mil ao ex-marido. Além disso, Luiz Fernando solicitou que Cíntia fosse proibida de publicar qualquer informação relacionada ao casamento ou à sua vida pessoal e profissional que pudesse afetar a sua honra. E cada vez, né, mais detalhes desse caso aí da Cíntia Chagas chega. É uma pena que realmente chegue a um patamar desse, que expõe a própria Cíntia Chagas e o Lucas Bove
em situações assim que a gente não consegue definir aqui quem tá certo nessa discussão. Tá? É grave. Mas, e na sua opinião? Com base em tudo isso, eu sei que muitas pessoas têm um carinho imenso à própria Cíntia Chagas, outros ao Lucas Bove, então é uma situação assim que gera um impacto social, né? Um impacto para aqueles que são seguidores. E aí? Qual o seu comentário sobre isso? O meu único comentário é: espero que a verdade seja exposta e que nenhum homem seja vítima dessa agenda em que as mulheres usam isso para reprimir os homens e acabam, né, deturpando o real direito das mulheres, porque isso é comum de acontecer. Eu, como advogado, estou enjoado de saber disso. Primeiro ponto. Assim como também impossível a gente sequer imaginar que uma mulher possa ser alvo de violência doméstica e o cara ficar impune. Uma das situações aí, espero que seja a verdade que prevaleça, tá bom? Por fim, não menos importante, vamos falar do 8 de janeiro, pessoal. Defensoria acionou o Supremo Tribunal Federal depois da OAST revelar que, absolvido pelo 8 de janeiro, ainda usava tornozeleira. Pessoal, é cada absurdo que a gente está vendo. Matéria aqui é do Edital Central, novamente recomendo, tá? As publicações do Edital Central. A Defensoria Pública da União solicitou ao Supremo Tribunal Federal a remoção da tornozeleira eletrônica do ex-morador de rua Wagner de Oliveira, de 50 anos, preso durante os eventos de 8 de janeiro de 2023. Apesar de ter sido absolvido em agosto por falta de provas, Wagner continua a usar o equipamento. O prazo legal para a remoção do dispositivo expirou em 10 de setembro, quando o STF emitiu ao cidadão de trânsito em julgado, mas, surpreendentemente, o homem ainda não foi liberado da tornozeleira. E esse caso aqui é um caso que a gente pode citar como emblemático, tá? Um caso emblemático mesmo. Porque, assim, todas as provas eram límpidas e claras que o Wagner aqui não teve nada a ver, ele estava no lugar errado na hora errada. E, ao que deu a entender aqui, que a própria Defensoria Pública usou nos argumentos da defesa, é que o processo nem foi lido. Correu. Bolsonarista, joga tudo atrás das grades, manda tudo pra cadeia. É exatamente isso. Então, meu amigo, é insano o estágio que nós, brasileiros, estamos vivendo dentro da nossa, sabe? Da nossa justiça, da nossa política. É insano. Tá insano. Bom? Pessoal, lembrando a vocês, se você não é inscrito no canal, dá uma força pra gente. Se você ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, ou do livro 20 Regras para a Vida, ou do livro Persuasão Política, eles estão disponíveis na nossa biblioteca, naquele formato que você já conhece, né? Você vai com base na confiança, você vai fazer o download. O livro Persuasão Política foi algo que me ajudou muito. Hoje, um seguidor até brincou, né? Mas, Sandra, eu vi que sua casa é enorme, você tem uma grande casa. Compartilha com a gente onde que vem suas fontes de receita, sem problema algum. Pessoal, eu trabalho no marketing digital, vocês sabem disso, já falei para vocês, sou advogado, mas a principal fonte de renda que eu tenho hoje, e cara, é um boom que explode a sua mente, chama-se leilão de imóveis. Tá? Trabalhar com leilão de imóveis, em 2021 eu tive uma reunião com o Pablo Marçal, em 2021, e nessa reunião eu tive uma visão sobre essa questão de leilão de imóveis. É algo rentável demais. Então, me pediram para que eu postasse algumas coisas aqui. Depois eu vou trazer algumas coisas. Para quem tem interesse, né, em saber mais sobre isso, escreve aí nos comentários. Eu tenho interesse em saber mais sobre leilão de imóvel. Depois eu trago para vocês. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, tá? E a gente volta. Daqui a pouquinho, meio-dia, eu estou aqui para bater um papo com vocês e conversar com vocês sobre a política brasileira. Bom, abraço. E se gostou, deixa no comentário aí.